Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Isso, eu tenho uma bibliografia vastíssima de livro de parapsicologia, principalmente em inglês e espanhol. Eu tenho muito material porque eu sempre estudei bastante para me calçar. Então você tem desde a abordagem mais técnica, a mais religiosa, a espírita, a umbandista, a ocultista, até a abordagem, vamos dizer assim, empírica, de você pegar o conjunto dos relatos e observar o padrão que aparece na média. É pelo padrão que o estudo é feito. Assim. Porque não tem como ir lá e tirar uma foto do cara, né? Exatamente. Agora, já ocorreram tentativas em laboratório na década de 1960 do século XX, na época da Guerra Fria de então, o bloco capitalista com o bloco soviético. Então, ambos os lados queriam desenvolver um espião psíquico, alguém que saísse do corpo e visse o plano do foguete do outro. Então, desenvolveram várias experiências em laboratório, tanto russos quanto americanos daquela ocasião, e havia muita grana envolvida, porque o motivo não era muito nobre, né? Mas a maioria dessas experiências não deu muito certo, porque não tinha ainda parâmetros que pudessem comprovar isso, mesmo com algumas pessoas tendo... Robert Monroe foi um autor que foi testado no laboratório, Kate Harari, tem um monte de pesquisadores e sensitivos testados. Na época a gente não sabia disso, porque era a Guerra Fria. Passaram-se 3, 4 décadas, esses personagens das experiências em laboratório publicaram livros. Aí todo mundo ficou sabendo que até um dia houve pesquisa para tentar desenvolver saída do corpo durante a Guerra Fria. Isso aí é fato, pode pesquisar. Por outro lado, você tem as modernas EQMs, as experiências de quase morte. Você já ouviu falar? Sim. Uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, tá? E o médico está ali desesperado tentando fazer a reanimação do corpo e a pessoa experimenta uma saída do corpo, se vê em outro ambiente, aparece um ser de luz e fala, desce que não é tua hora. Empurra ela de volta, ela narra para o médico, algumas com detalhes que não teria como ela saber, detalhes que estavam acontecendo no mesmo momento. Então isso foi chamado de EQM, experiência de quase morte. O pioneiro dessa área foi um psiquiatra americano chamado Raymond Moody Jr., que em 1974 lançou o livro Vida Depois da Vida, que tinha os relatos de pacientes que tinham tido parada cardiorrespiratória e tinham tido saídas do corpo. Posteriormente, vários outros autores começaram a publicar material. George Gordon Ritchie, Daniel Blinker, tem um monte de pesquisadores. Eu tenho esse material todo em casa. Hoje tem sites na internet, canais no YouTube falando claramente de experiências de quase morte, mas a origem disso é lá na década de 70, quando isso começou a ser mapeado. Então essa é outra área que se abre de estudo, porque as experiências de quase morte também são projeções extrafísicas, só que com uma diferença. O metabolismo dela está parado na hora, e a morte não é a parada cardiorrespiratória, é a morte cerebral. Minutos depois o cérebro morre sem sangue e sem oxigênio. Então se você teve uma parada cardiorrespiratória e o médico conseguir reanimar seu corpo físico, pode ser que você retorne e continue a vida. Aí você talvez relate algo. Agora é mito de que todo mundo que teve EQM lembra da saída. 50% não lembram de nada, tá? E outra coisa, é mito de que a EQM sempre aparece um ser de luz que empurra você para dentro. Existem relatos de EQMs horrorosas em que a pessoa se viu em ambientes horríveis com presenças negativas também perto delas. Então, a experiência de quase morte, ela reflete o nível humano, assim como as saídas do corpo também. Já teve algum estudo para monitorar o que está acontecendo no cérebro do ser humano quando ele tem essa experiência de saída do corpo? Era o que era feito na década de 60 e 70 mas recentemente não tentaram fazer nada? Não, o que tem hoje são os laboratórios do sono, onde os próprios médicos pesquisam a fisiologia do sono, mas tem pesquisadores mais independentes, é claro, tentando fazer isso, mas a nível laboratorial mesmo foi na década de 60 e 70, quando a parapsicologia estava bem proeminente naquela época. O pessoal botava medidores de ondas cerebrais, temperatura, pressão, para medir a fisiologia do corpo durante a suposta saída do corpo. Mas isso era feito também em experiência de clarividência, de telepatia, dentro dos laboratórios. Nada conclusivo até agora. Eu acredito, Petri, que daqui a 300 anos, 400, esses estudos vão estar na universidade, quantificados e observados. Agora, a ciência da Terra, ela reflete o materialismo dos cientistas da Terra. Eu acredito que essa pesquisa, ela não vai ser só isso, medir o corpo, mas observar o que acontece com a repercussão da consciência.
que não é apenas o corpo. Então, a ciência da Terra ela é limitada. É uma grande coisa. A ciência, ela erradicou doenças, ela trouxe clarões. Se não fosse a ciência, nós estávamos perdidos. Agora, uma coisa é a ciência, outra coisa é a cabeça do cientista. Tem alguns que são totalmente refratários a qualquer possibilidade dessas, né? Tem outros que estão com a mente aberta, que não é a maioria. E muita gente que cobra essas pesquisas nunca correu atrás ela mesma para fazer nada. E os pesquisadores que poderiam não estão fazendo. Então eu acho que com o avanço da humanidade, com o tempo, esse tipo de coisa vai estar dentro do natural. Agora, eu não consigo estabelecer o natural sem a parte espiritual. Como é que eu vou estabelecer que a consciência é o cérebro? Só porque a ciência não pode provar. Eu já perguntei para vários cientistas que vieram aqui sobre o que é consciência e nenhum disse algo com consenso. Assim. Não tem consenso. Ainda não sabem que porra é essa de consciência. Não faz a menor ideia. Exatamente. Outra coisa, Petri, você pega um cardiologista, ele entende tudo do mecanismo cardiorrespiratório, tá? Da tubulação, vamos chamar assim. Mas o próprio cardiologista não entende os sentimentos que trafegam no coração, vamos chamar assim, que transcendem a parte física. Todo mundo fala, a parte afetiva se reflete aqui, né? Nasce aqui, mas reflete aqui. Então, tecnicamente, um cardiologista entenderia de amor. Mas não é isso. Ele entende da tubulação, né? O coração, o mecanismo e tal. Agora, qual cardiologista vai te explicar o que é amor? E quem pode definir? Existe uma universidade de amor, escapa ao intelecto. Sim. A parte espiritual é a mesma coisa. Agora, obviamente, a humanidade avança, o nível de pesquisa melhora e tudo vai clareando. Agora, hoje, 2022, não é o status quo do momento. Então, eu como espiritualista, se eu for esperar a ciência comprovar algo do que eu estou fazendo, eu vou levar 500 anos aqui. E a minha certeza, ela vem da minha experiência. Mas eu não estou dentro da mente do cientista e não estou no laboratório. Mas eu estou dentro de mim e o meu laboratório está me mostrando algo, mesmo que a ciência, no momento, não tenha comprovado. Como é que você, então, comprova isso? Pela tua atitude diante daquilo. Uma pessoa que estuda mediunidade, imortalidade da consciência, saídas do corpo, a questão dela com a morte tem que ser quantificada melhor pelo esclarecimento que ela tem. Então, se você vê alguém que estuda aí e se desaba com a questão da morte, isso não está dando certeza nem para ela. Mas você olhar alguém que está tranquilo na hora disso, não por frieza, porque ela tem amor profundo por quem passou e está até irradiando uma energia. Mas a natureza consciencial dela está dizendo que aquilo não é morte. É a passagem para outro plano. Você vai ver a segurança dela, que não é fake, é como ela é. E isso aí não tem como ninguém te tirar, cara.